Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso quarto encontro da leitura do profeta Joel, nosso último encontro. Vamos trabalhar Joel capítulo 4, do versículo 1 a 21. O julgamento dos opressores. Vamos, neste momento, ouvir o texto que nós vamos meditar. Nesses dias, nesse tempo, capítulo 4 aqui. Nesses dias, nesse tempo, eu vou mudar a sorte de Judá e Jerusalém. Vou reunir todas as nações do mundo e fazê-las descer ao vale de Josafá. Aí abrirei um processo contra elas, por causa de Israel, que é meu povo e minha propriedade. Pois ela espalharam Israel entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Rifaram o meu povo. Trocaram meninos por prostitutas e meninas a troco de vinho para se embriagarem. E vocês, o que querem de mim? Tiro, Sidônia e distritos da Filisteia? Vocês, por acaso, vão se vingar de mim? Se pensarem nisso, faço recair essa vingança sobre as suas próprias cabeças. De fato, vocês roubaram minha prata e meu ouro. Levaram para os seus templos os meus tesouros. Vocês venderam aos gregos os filhos de Judá e de Jerusalém, somente para afastá-los de sua terra. Pois agora eu vou tirá-los do lugar para onde foram vendidos. Faço voltar contra vocês aquilo que vocês praticaram. Pela mão dos filhos de Judá, venderei os filhos e filhas de vocês, e eles o venderão à distante nação dos sabeus. Assim falou Javé. O juízo final. Proclamem isto entre as nações. Prepare uma guerra santa. Alistem soldados. Venham, avancem, todos os guerreiros. Transformem seus arados em espadas e as foices em lanças. Diga o covarde, eu sou um soldado. Corram, venham todas as nações vizinhas e se reúnam aí. Javé manda os teus soldados lá do alto. Venham, nações, e subam ao vale de Josafá, porque eu me sentarei aí para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, porque a colheita está madura. Venham pisar, pois o tanque está cheio e os barris transbordando, porque é grande a maldade das nações. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia de Javé está próximo no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas perdem o seu brilho. Javé ruge de Sião, de Jerusalém, faz ouvir o seu grito. Os céus e a terra começam a tremer. Javé, porém, é um esconderijo para o seu povo. É um abrigo para os filhos de Israel. Vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, o Deus de vocês, que mora em Sião, meu monte santo. E Jerusalém será santa. Estrangeiros nunca mais passarão por dentro dela. Javé habitará com seu povo. Nesse dia as montanhas gotejarão vinho novo. Das colinas escorrerá leite, e a água correrá em todos os riachos de Judá. Do templo de Javé brotará uma fonte
que irrigará o vale das acácias. O Egito será uma desolação e Edom será um deserto desolado, por causa da violência contra os filhos de Judá, por terem derramado sangue inocente na terra deles. Judá será habitado para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e Javé habitará em Sião. Com este texto é que nós terminamos, essa primeira parte com a leitura do profeta Joel. Vejamos o comentário. Versículo 1. Nesses dias, nesse tempo, eu vou mudar a sorte de Judá e de Jerusalém. A promessa de Javé Deus trata da restauração da nação com sua capital. Finalidade que implica uma confrontação com os pagãos, pois a sorte de Judá, historicamente, depende das nações. Judá, naquele tempo, era uma província do Império Persa. A restauração de Judá supõe o castigo das nações que a oprimiam, principalmente das nações vizinhas, que se aproveitaram da fraqueza de Judá quando foi atacado pelas grandes potências. Versículo 2. Vou reunir todas as nações do mundo e fazê-las descer ao vale de Josafá. Aí abrirei um processo contra elas, por causa de Israel, que é meu povo e minha propriedade. Pois eles espalharam Israel entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Deus será o juiz, mas também será o promotor contra as nações, a fim de julgar todas as nações. O lugar do julgamento é simbólico, o vale de Josafá. Deus julga. Deus é um juiz com juízo de causa criminal contra os países, as nações. Deus se coloca como a parte ofendida, já que se trata também de seu povo e sua herança. A razão é que as nações, além de espalharem o povo de Israel no meio das nações, os exilados, ainda repartiram entre si a terra, isto é, despojaram a terra dos judeus e herança que Deus havia dado ao seu povo. Versículo 3. Rifaram meu povo. Trocaram meninos por prostitutas e meninas a troco de vinho para se embriagarem. A crueldade dos pagãos para com as crianças. São deportados ao exílio, são expropriados, tomados de suas casas, tirados de suas casas e terrenos. Abusos sexuais. Javé vai julgar e vingará os sofrimentos e as vergonhas que os sofrimentos causaram no seu povo. Versículo 4. E vocês, o que querem de mim? Tiro, Sidônia e o distrito da Filisteia? Vocês por acaso vão se vingar de mim? Se pensaram nisso, faço recair essa vingança sobre suas próprias cabeças. O delito dos fenícios e filisteus foi o comércio de escravos judaicos, capturados e vendidos no comércio marítimo aos gregos. O castigo vem de segundo a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. De fato, versículo 5, vocês roubaram minha parte. De fato, vocês roubaram minha prata e meu ouro, levaram para seus templos os meus tesouros. Os fenícios e Tiro foram movidos não pela justiça, mas pela cobiça desmedida e desapiedada. Roubaram como despojos as riquezas dos judeus e do templo, para fazer
impuros tesouros, colocando-os no templo dos ídolos. Versículo 6. Vocês venderam aos gregos os filhos de Judá e de Jerusalém, somente para afastá-los de sua terra. Fizeram comércio com os filhos de Judá. Assim, enfraquecida a terra, poderiam invadir as propriedades dos judeus. Versículo 7. Pois agora eu vou tirá-los do lugar para onde foram vendidos. Faço voltar contra vocês aquilo que vocês praticaram. Aqueles que os fenícios e os habitantes de Tiro venderam irão retornar agora à sua casa, à terra de Judá. Agora é a hora da vingança, a lei do talião. Vocês serão agora vendidos. Versículo 8. Pela mão dos filhos de Judá, venderei os filhos e filhos de vocês, e eles o venderão à distante nação dos sabeus. Assim falou Javé. Fenícios e habitantes de Tiro venderam os judeus aos gregos. Agora são os judeus, filhos de Judá, que irão vender os filhos e filhas dos povos fenícios e de Tiro. Mas, se eles venderam os seus habitantes, é porque Deus age pelas mãos dos judeus, para se vingar. Serão vendidos aos sabeus, população que vivia ao sul da Arábia. O juízo final. Proclamem isso entre as nações. Preparem uma guerra santa, alistem soldados, venham, avancem todos os guerreiros. Javé agora convoca todas as nações para o julgamento, no lugar chamado Vale da Decisão, porque a sentença será definitiva. O processo criminal será concluído. O julgamento vem apresentado como uma guerra santa, um combate entre Deus e as nações, que se opõem ao projeto de Javé. Só o povo aliado de Javé será protegido e participará da vitória. Versículo 10. Transformem seus arados em espadas e as foices em lanças. Diga ao covarde, eu sou um soldado. Diferente do que encontramos em Miqueias, de suas espadas vão fazer enxadas e de suas lanças farão foices, ou também o contrário de Isaías, capítulo 2, versículo 4, de suas espadas eles fabricarão enxadas e de suas lanças farão foices. O profeta Sofonias, o profeta, então aqui, vai inverter, as coisas. Vai armar o seu povo para a guerra. Para preparar para essa guerra santa. Trata-se de uma guerra total, em que, mesmo as lutas que os enfraquecem, fazem acreditar que ele, Javé, é um guerreiro. Versículo 11. Corram. Venham todas as nações vizinhas e se reúnam aí. Javé manda os seus soldados lá do alto. O texto expressa uma ironia. Façam o recrutamento de seus exércitos. O exército das nações vizinhas, pois o Senhor vai destruir seus soldados. São os anjos, são os heróis, soldados de Javé. Irão guerrear contra as nações. Versículo 12. Venham nações e subam ao vale de Josafá, porque eu me sentarei aí para julgar todas as nações vizinhas. É no vale de Josafá que acontecerá o confronto final de Javé contra as nações. O Senhor senta para julgar. Esse é o dia do Senhor. Não vem reproduzido o julgamento, mas passa-se logo para a sentença e execução da pena. Versículo 13. Lancem a foice,
porque a colheita já está madura. Venham pisar, pois o tanque está cheio, e os barris transbordando, porque é grande a maldade das nações. Aqui a metáfora sobre a sentença de Javé aos povos inicia com a colheita do trigo e depois com a fabricação do vinho. Esta imagem agrícola descreve a punição de Javé às nações. Elas serão recolhidas como a foice corta o trigo e serão esmagados como se esmagam as uvas para fazer o vinho. Versículo 14. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia de Javé está próximo, no vale da decisão. Para Joel, o dia de Javé é dia de punição, mas também ele salvará Israel. Israel foi destruído. Agora quem vai ser destruído serão as nações. O sol, versículo 15. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas perdem seu brilho. Imagem cósmica da execução da sentença de Javé contra as nações. O juízo tem um horizonte cósmico, sol, lua, escurecer. As estrelas perdem seus brilhos. Sucedem trevas totais. Versículo 16. Javé ruge de Sião. Um leão de Jerusalém faz ouvir o seu grito. Os céus e a terra começam a tremer. Javé, porém, é um esconderijo para o seu povo, é um abrigo para os filhos de Israel. A manifestação de Javé no templo e em Jerusalém. No templo, como leão, ele ruge, um estrondo da ferocidade do leão, que no caso é a imagem de Javé. O rugido se faz ouvir em Jerusalém. Há um terremoto, uma teofania, manifestação de Deus. Céus e terras tremem. O rugido de Javé treme os céus, as terras. Mas para seu povo, deve ter confiança, nada tem a temer. Javé é refúgio aos filhos de Israel. Versículo 17. Vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, o Deus de vocês, que mora em Sião, meu monte santo, e Jerusalém será santa. Estrangeiros nunca mais passarão por dentro dela. A finalidade da praga de gafanhotos, os estrangeiros, era convencer Israel que Javé estava em seu meio como Salvador. Javé expressa vingança contra as nações. E o povo de Israel reconhecerá a presença de seu Deus no seu meio. Deus mora no templo, em Sião e em Jerusalém. E esta cidade será intocada, não será contaminada com os estrangeiros nem seus deuses. Versículo 18. Nesse dia as montanhas gotejarão vinho novo, das colunas escorrerão leite, e a água correrá em todos os riachos de Judá. Do templo de Javé brotará uma fonte que irrigará o vale das acácias. Dias de bênçãos e fartura para Israel. O dia do Senhor para Israel é dias de fartura. Será uma época paradisíaca, um paraíso, cheio de paz e prosperidade. Se vingou, então, neste momento, a vida dos mártires de Israel. Os inimigos foram vencidos. A fertilidade agrícola da terra, que dependia da água, foi refeita. O orvalho nunca secará. Um córrego sairá do templo, como os rios que saíram do paraíso, o Éden. Será início de uma nova era. Não será mais leite e mel, mas leite e vinho. Versículo 19. O Egito será uma desolação e Edom será um deserto desolado, por causa da violência contra os filhos de Judá, por terem derramado sangue inocente na terra deles. Egito e Edom
dois inimigos tradicionais de Israel e Judá. O Egito e sua fartura por causa do Nilo, e Edom, a sua desolação, contrastam com a fertilidade de Israel. Tudo por causa da violência, morte, do sangue contra os filhos de Judá, do sangue inocente, os judeus. Versículo 20, 21. Judá será habitado para sempre. Jerusalém por todas as gerações. Versículo 21. Vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e Javé habitará em Sião. A bênção perpétua a seu povo, que não será, então, um lugar desabitado, mas um lugar fértil. Javé vingará o sangue de seu povo inocente, destroçado pelos inimigos. Javé é o vingador de sangue. Significa que ele é o Redentor, que vinga o sangue dos inocentes violentados pelos inimigos de Israel. Javé habitará em Sião. Com isso, nós terminamos o profeta Joel, mais um dos profetas menores. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.